Dependência financeira... Porque também é um conceito diferente para algumas pessoas. Por exemplo, tem gente que acha que independência financeira é você ganhar mais do que você gasta. Uhum. Se a gente for pensar na liberdade e independência financeira plena, é você ter uma grana que você não depende de ninguém para se sustentar. Então, a ideia da independência financeira quer dizer o quê? Eu não dependo de dinheiro dos outros para viver. Então, isso vai ser alcançado como? Quando você tiver renda passiva. O que é renda passiva? Renda passiva é o oposto de renda ativa. Renda ativa é aquela renda, rendimento, rentabilidade, que você tem que fazer alguma atividade. Por isso que ativa. É ativa. Então, eu tenho que trabalhar. Por exemplo, hoje, meu canal é uma renda ativa. Por quê? Porque eu tenho que produzir vídeo, eu tenho que editar, eu tenho que postar. Todo mês eu tenho que fazer no mínimo 8 vídeos pro YouTube, mais de 40 pro Instagram. Eu tenho que fazer uma atividade pro dinheiro pingar. Renda passiva é a atividade que você vai fazer, que vai entrar dinheiro. Ou melhor, atividade não, né? É quando você vai receber dinheiro sem fazer alguma atividade. Só que, assim, não tem nada que não vai te dar algum trabalho. Esses dias eu falei assim, ter casa de aluguel é renda passiva. Não, não é, porque você vai ter o trabalho de, às vezes, você sempre vai ter um trabalho. Se você investe... Você vai ter um trabalho de olhar os índices. Olhar lá pra ver se não tá errado, se não tá fazendo besteira, né? Você nunca vai ficar 100% sem fazer nada. Mas a ideia é essa, você ter uma grana entrando que você não depende mais de dinheiro dos outros. O ideal é o investimento. Então, por exemplo, se você investe aí 500 mil, se você tem 500 mil, você vai ver pingando mais ou menos 4 mil reais por mês na sua conta, sem fazer nada. Só de estar lá o dinheiro. Então, com 4 mil eu já consigo viver. Se 4 mil for o suficiente para você manter o seu nível de vida, o seu custo, você já não está dependendo do dinheiro dos outros. Então, primeira coisa para você alcançar sua independência financeira é você eliminar essa mentalidade que é impregnada na cabeça dos outros, dos brasileiros em especial, de que a gente depende do dinheiro dos outros para viver. Exemplo, eu queria tanto fazer alguma coisa, vou fazer um empréstimo. Dinheiro dos outros. Quebrou aqui a bateria do carro, vou usar o limite, o cheque especial. Dinheiro dos outros. Então, a gente é viciado, eu não, isso eu posso falar com autoridade, porque eu nunca fui. Desde cedo, meus pais me ensinaram. Não fique dependendo de dinheiro dos outros. Se você quer alguma coisa, vai trabalhar para fazer o teu próprio dinheiro. Por isso que eu falo tanto de renda extra. A maioria das pessoas acha mais fácil pegar o cartão. Acha mais fácil o empréstimo consignado, o limite, o cheque especial. Isso nunca foi uma opção para mim. Porque quando eu precisava de algo, eu trabalhava mais para gerar aquela renda. Por exemplo, eu ia casar. Criei uma banda de músicos para casamentos. E eu tirava ali pelo menos 1.000 por mês com essa banda, fazendo um evento por mês. Então, depois eu potencializei, comecei a alugar equipamento de som e fui fazendo o meu dinheiro. E essa é uma diferença de quem tem uma mentalidade que está pronta para enriquecer, de quem tem uma mentalidade de alguém que vai ser pobre a vida inteira. A pessoa que tem mentalidade rico, ela cria o dinheiro dela. Por meio de trabalho, de empreendedorismo, de o que quer que seja. Quem tem mentalidade pobre depende do dinheiro dos outros sempre para fazer as coisas. Esse é um ponto importante. Se a gente não tiver essa mentalidade de eu preciso gerar o meu próprio dinheiro, em vez de eu consigo fazer isso dependendo do dinheiro do banco, você nunca vai ter sua independência financeira. Porque você não está criando o seu próprio dinheiro. Então, a ideia da independência é você não depender do dinheiro do teu chefe, do seu salário do 5º dia útil. Tudo bem você ter. É claro, é maravilhoso ter. Só que se você quer ser independente, cada vez menos você tem que depender daquele salário. Porque se você depende 100%, não tem dinheiro, não tem investimento, não tem reserva, se você for mandado embora, você tá ferrado. Por quê? Porque você dependia daquele salário. Então, a independência financeira não é um negócio tipo assim, plim, hoje eu sou independente. Não, eu tô criando minha independência financeira, desde sempre. Então, conforme você vai investindo, você vai desequilibrando, né? Aquela dependência total do seu salário, ela passa a ser menos necessária porque você está criando o seu pé de meia.
E vai chegar uma hora que você vai dependendo cada vez menos do seu salário e começando a ter o seu próprio dinheiro que vai te gerando renda passiva. Então hoje, por exemplo, eu tenho meu trabalho, eu trabalho pra caramba, faço um monte de coisa. Vou continuar. Hoje eu já teria uma vida tranquila com o que eu tenho? Já, porque meu custo é muito baixo. Eu e a minha esposa juntos, o nosso custo é 3.500 por mês. Não é que a gente gasta isso, é o que é o meu custo. Se tudo é errado, o meu custo hoje é 3,5 pau. Eu não tenho dívida, não uso cartão de crédito para parcelar nada, meu APzinho é pequeno, mas tá quitado, meu carro tá quitado. O que a gente gasta? Supermercado, condomínio lá do prédio que a gente mora, alimentação e plano de saúde que já tem no trabalho da minha esposa. Então, o meu custo hoje é 3,5 pau. Aí entra aquele erro da pessoa, de querer ter um nível muito caro. Tem gente que tem 20 mil reais de salário, só que o custo dela é 16. Caramba, por que teu custo é 16? Não, às vezes o custo é 21. 28, É 21. E eu não tô falando que você tem que gastar só isso. Eu tô falando que eu posso gastar quanto eu quiser. Mas eu posso você vai viajar. ter a consequência... Só que a minha necessidade mensal é 3,5 pau. Então, mas vamos lá. Então, o ponto é, quando você tem um custo baixo, sobra muito dinheiro pra você fazer o que você quiser à vista, sem ter que se planejar. Na verdade, o que acontece? Eu tenho minha planilha de organização financeira com todos os custos fixos que eu tenho. Então lá tá condomínio, tá supermercado. E eu não fico olhando toda hora, tá? Eu não gosto dessa bitolagem de você ficar planilhando e falo pra galera não ter isso também, que isso é chato. Mas eu tenho que ter uma visão macro ali, eu tenho que ter uma visão, um panorama de como é a minha situação financeira. Então eu boto lá água, boto a internet, boto os 2 celulares, boto a ração do gato, boto isso, aquilo. Contando tudo, gasolina que eu gasto todo mês e tal, dá esses 3,5 pau. Só que aí, como o meu salário, e a minha esposa trabalha até hoje também, né? É mais do que isso. Isso é... Pô, antes eu ter o canal, eu já ganhava mais de 3,5 pau, contando as renda extras que eu fazia. Então, tudo que eu e a minha esposa fazemos, eu não preciso planilhar. Por quê? Porque não tá dentro desse custo. Eu tenho um percentual, hoje a maior parte do meu salário é para investir, para realizar nossos sonhos futuros, né? Tenho altos sonhos, principalmente com relação aos meus pais, meus sogros e tal. Mas, vamos pensar, não precisa ser uma pessoa rica, é isso que eu quero dizer. Vamos pensar numa família que entra na Minha Casa Minha Vida, que é uma pessoa que tem uma renda familiar de até 8 mil. Tá, 8 mil. Se uma pessoa que tem uma renda familiar, contando o marido e a esposa, de 8 mil, conseguir ter um custo fixo igual o meu, que é de 3,5 pau, sobra 4,5 pau pra ela fazer o que ela quiser e pagar à vista todo mês. Essa que é o tipo de coisa que eu falo, né? Quando eu chego e falo assim, pô, para de parcelar. Ah, o pobre não consegue nada se ele não parcelar. Mentira, eu consegui a vida inteira. Só que eu não fui afobado, não fui agoniado, nunca meti o louco de ficar metendo cartão de crédito. Se você for ver hoje, a fatura média do cartão de crédito brasileiro é 1.200. Como que a fatura é 1.200 e o salário mínimo é 1.400? Por isso que o pobre não consegue comprar nada à vista. Ele pega o salário dele e da esposa. Vamos baixar. 5 mil, o salário do cara e da esposa. 5 pau. Por que ele não consegue comprar nada à vista? Porque ele gasta os 5 pau. E dentro desse gasto de 5 pau, tá a fatura do cartão de crédito, que é R$1.000 no mínimo hoje em dia. O cara vai falar... Vamos pegar um exemplo de um casal que a mulher ganha 3 e o cara ganha 2. 5 pau. Como que tá comprometido? Por isso que é tão necessária a planilha. Aonde que tá indo esse dinheiro? Pra saber de fato onde tá indo. Pra saber quanto que tá sobrando. E essa que é a treta. Quando a galera faz esse cálculo, a planilha, ele vê que pelo menos 20, 25% do salário tá na fatura do cartão de crédito. E tantas outras coisas, mano. Tipo, as pessoas, elas pensam... Quando você não tem uma planilha... Aí vai vendo. A pessoa, quando ela acha que ela sabe de fazer de cabeça os gastos dela, ela pensa, bom, Duda, eu tenho a casa, água, luz, telefone e o financiamento do carro. Cara, tem no mínimo 3 vezes mais do que isso. Então tem gasto pra caramba com internet, tem gasto com celular, tem gasto com a gasolina, Netflix. Tem gasto com Netflix. As assinaturinhas pequenas que ninguém percebe, às vezes o cara tem 30, né? Não tem tempo pra assistir nada, até um monte. Então tem gente que fuma. Pô, a média de fumante é R$400 por mês, cara. É muita grana, né? Você pega um cara que ganha 2 pau, pô, o cara tá botando aí 20% aí, 20% do salário dele com cigarro. Aí a pessoa tem um cachorro, um gato, gasta mais 200 por mês ali com areia, ração, sei lá o quê. Então, é muito gasto. Por isso que a pessoa chega e fala, quando chega o 6º dia útil, meu dinheiro acabou, eu não sei pra onde foi. Claro, você não tá planilhando pra ver pra onde tá indo seu dinheiro. Então, colocar no papel que a pessoa tem que entender pra onde o dinheiro dela tá indo e pensando num casal normal sem filhos. Por que eu não tô conseguindo me organizar com uma renda de 5 pau se o Duda conseguir estando casado com uma renda de 3?
tem alguma coisa errada. Ou eu tô gastando muito, ou eu não tô ganhando tanto, ou eu tenho que fazer uma renda extra. Mas se você não tiver o panorama de quanto entra, quanto você gasta e se sobra ou não sobra, hoje, tá vendo no Google esses dias, 70% dos brasileiros gastam tudo ou mais do que ganham. Nossa, e aí entra naquilo que a gente falou. Para de depender do dinheiro dos outros e cria seu próprio dinheiro. Talvez você vai fazer lá na planilha. Vou planilhar aqui. Nossa, mano, tá feia a coisa, hein? Cartão de crédito tá tanto, essa dívida tá tanto, essa tá tanto, essa tá tanto. O que eu vou fazer? Isso. Se você não fizer... Alguma coisa? Claro que tem cenários e cenários. Tem gente que tá pobre porque tá lascado mesmo, tá desempregado, perdeu tudo na pandemia, enfim, né? Não, mas tô dizendo mas que a maioria, tem uma renda sim, e tá dizendo assim... No é dia porque foguete não dá ré. Então eles não querem voltar atrás. Esses dias eu tava num evento só de médico. Os médicos tudo endividado. Tudo lascado. Cara, eu pensando, velho... Se qualquer um vender a Mercedes que tem, já quita todas as dívidas. Mas quem quer vender a Mercedes? Foguete não dá ré. Dá ré sim. Burro que não dá ré. Até Mula que não dá ré. É. Né? Mas a pessoa muitas vezes não quer se desfazer de bens. Essa é a primeira coisa que tem que fazer, sim, cara. Sim. Diminuir o nível. Não se preocupar com ostentação, com o que vão pensar de mim. É o que você falou. Eu levanto e saio do restaurante se tá caro. Tô cagando. Se o pessoal vai ficar achando, nossa, lá saiu porque não tem dinheiro. Não, saiu porque eu tenho dinheiro. Só que eu valorizo o dinheiro a ponto de dar 60 pau num prato feito. Eu acho que foi saber usar o dinheiro. Só que muitas pessoas... Cara, eu vou falar assim, o panorama dos meus seguidores. Não tô falando na realidade do Brasil. Mas de quem me segue, como que a galera tá saindo das dívidas? Quebrando o cartão de crédito e parando de viver pra impressionar os outros. Só. As pessoas têm a ideia de achar que renda extra é coisa de pobre. Ah, eu sou pobre, então vou ter que fazer renda extra. Cara, renda extra não é coisa de gente pobre. Renda extra é coisa de gente inteligente. Porque renda extra é você ter mais de uma fonte de dinheiro entrando. Pessoal, a vida inteira eu fiz renda extra. Tanto tem um vídeo lá no meu canal que eu falo sobre as 17 fontes de renda que eu tinha. Hoje, só o YouTube já me banca tranquilamente. Eu tenho mais renda hoje do que eu tinha antes. Então eu tenho um monte de coisa que eu ainda faço. Eu tenho o meu canal de música, que me dá uma graninha. Eu tenho o Primo Pobre. Você ainda eu tenho tem os um canal merchan. de música? Tenho até hoje. Eu tenho o Pobre Show, que agora tá começando a entrar patrocínio, tá começando a dar lucro também. Se bem que lá a gente reverte tudo em prêmio pra galera, né? Eu tenho... eu sou sócio de uma produtora. Eu tenho parceria com empresa de investimento. Eu dou palestra. Eu tenho o meu livro que me dá dinheiro. Então, assim... Renda extra, as pessoas têm a mania de achar que isso é vergonhoso. Primeira coisa, é vergonhoso ser vagabundo. Ser trabalhador não é nada vergonhoso. Você não querer trabalhar é vergonhoso. Então, você ter outras fontes de renda é importante, porque é dinheiro entrando. Pô, qualquer cara que você for, você tem dinheiro. Quantas fontes de renda você tem? Você tem o canal, você deve ter empresa, você tem um monte de livros, você tem curso, você dá palestra. É dinheiro entrando. Já nos encontramos em palestra? Já, exatamente. Por que eu vou ter uma fonte de renda só, se eu tô nativa? Entende? E aí você vai, Duda, mas é porque você é youtuber. Cara, eu desafio alguém a mostrar que o CLT trabalha menos que eu tenho no meu canal. Cara, eu trabalho muito no meu canal, porque eu não tenho equipe. A minha agenda, por exemplo, ela tá lotada até outubro de evento, de coisa. Por quê? Renda extra. Eu tô fazendo coisas porque eu tô na fase de acumular, porque em algum momento eu vou querer diminuir o nível e parar. Então não é porque hoje eu tenho um canal que já me dá muito mais dinheiro do que eu tinha antes, que eu vou me limitar a ter só um emprego. E eu não conheço nenhum cara rico que só tem uma fonte de renda. Mesmo porque, digamos que eu só seja youtuber. Qual que é a tua fonte de renda única? YouTube. Tá, de repente eu tô num vídeo aqui, falo uma asneira, eu sou cancelado. Ou de repente alguém vai lá e hackeia meu canal. Perder tudo? Já era? Então, a gente tem que ter várias fontes de renda, porque dá mais dinheiro e porque diminui o nosso risco de, sei lá, dar algo ruim e você não ter outra entrada, né? Então, a pessoa que quer fazer renda extra, 52 ideias de renda extra pra gente de todo tipo. Pra quem tem vergonha, pra quem não tem, 1 hora e 3 minutos de vídeo. E lá nos comentários, você vai ver gente que falou que mudou de vida e você vai ver gente reclamando, falando que não aguenta, que não é isso, que o sistema é injusto. Cara, então senta e chora, né? Porque ou você faz parte do time das pessoas que faz acontecer e não vai ser gostoso. Meu canal não vende ilusão. Eu não vendo mentira. Tá aqui no meu livro. Fala que você quer enriquecer? Trabalha pra caramba, seja simples e invista seu dinheiro. É só esse Mas você não acha que... o caminho. Ó, tem 2 coisas relacionadas a trabalho. Primeiro, trabalho é o que dá o dinheiro.
Então, por mais que você tenha que ser simples, por mais que você não pode ostentar, por mais que você tenha que investir, trabalhar é o que faz o dinheiro entrar. Não adianta. Então, você tem duas possibilidades. A primeira, você fazer renda extra para complementar a tua renda. Só que a gente tem um ponto que é o seguinte. O que adianta você fazer renda extra, 10 renda extra, trabalha pra caramba depois do horário de trabalho, só que no horário comercial você tá num emprego carniça que você fica lá 9 horas por dia pra ganhar um salário mínimo. Salário mínimo não é justo, cara. Primeira coisa que você tem que fazer se você ganhar um salário mínimo, estudar pra mudar desse trampo. Porque você pode até fazer renda extra, só que a maior parte do seu dia você tá, entre aspas, desperdiçando porque você tá passando muito tempo num lugar que não te paga bem. Então, não tô falando que você tem que pedir as contas e que se lasque. Não. Você tem que começar a se planejar para sair desse emprego. Porque às vezes você ir para uma outra área que vai ter um salário melhor, vale mais do que você fazer um monte de renda extra e trabalhar até 1 hora da madrugada para ganhar um dinheirinho a mais, né? Então, pense nisso. Pense se a sua profissão... Eu recebo muita mensagem assim, Duda, eu tô há 15 anos num emprego aqui que só pago dissídio 3% ao ano. Por que você tá nesse emprego há 15 anos? Você tá acorrentado? Duda, mas não é fácil assim. Eu nunca falei que é fácil. Só falei que se você continuar aí acomodado, você vai estar daqui a 15 anos de novo reclamando. Então, por que você não muda de emprego? Por que você não faz outra coisa? Por que você não estuda? Vai fazer um curso no Senac, junta uma graninha, em vez de parcelar um iPhone... Parcela um curso no Senac de aprender a fazer barba, vai virar barbeiro, vai aprender a mexer em arrumar celular, vai aprender a fazer sobrancelha, vai aprender a ser maquiadora. Pô, tem maquiadora nesse vídeo aí. Eu recebi comentário de gente que começou a fazer maquiagem, tipo de noiva, esses bagulho. É 300, 400 pau por fim de semana. Trabalhando 4 horas no fim de semana. 1.600 reais por mês fazendo um bico de sábado. Entende? Então... É fácil? Não. Ninguém falou que é gostoso? Não falei que é gostoso. Só que ser pobre também não é gostoso. Então é melhor você se lascar, mas mudar de vida e ter uma vida de qualidade, do que você se lascar de qualquer forma e ser pobre sem expectativa nenhuma de mudança de vida, né? É a dependência, é o sistema. Eu sou burro porque a escola eu não aprendi. Eu sou burro porque o presidente Bolsonaro, o presidente Lula, o presidente Dilma. Tem gente que tá reclamando do presidente desde a época do Itamar Franco. Passou 89 gestões e o cara continua pobre. Por quê? Porque tá esperando que o presidente que vai ajudar. A gente tem que assumir a rédea da nossa vida. Por que eu sempre fui um pobre, que no sentido de ganhar pouco, que foi bem de vida? Porque eu nunca esperei nada de ninguém. Então eu tinha um monte de renda extra, porque eu sabia que o presidente não ia ligar lá. Independente de quem Duda, fosse... Michel Temer, Duda... Tô vendo aqui, filho, que você tá aí, casou, né? Tá dificuldade aí, eu vou te dar aqui um salário. Ninguém vai fazer isso por mim, caramba. Nenhum dono de empresa vai ligar o Duda. Eu vi aqui, fiquei sabendo que você tá pobre e tal. Ninguém! Então esse vitimismo e essa tendência de depender de dinheiro dos outros, esse assistencialismo, sei lá, vamos colocar aqui, ajuda muita gente? Ajuda. Só que não dá pra você ficar dependendo disso a vida inteira. E você tem que começar a gerar o seu... Aí entra o negócio de mentalidade. Eu não gosto de falar essas palavras mindset, essa frescuraiada aí. Mas é isso, é a mentalidade. Se você tiver essa mentalidade tonta, de gente sonsa que tá sempre dependendo de benesse dos outros, você vai ser sempre um pobre que depende dos outros, né? Então, por exemplo, você vai pegar aí o Segredos da Mente Milionária. O cara fala, você quer ser rico? Se torne seu próprio chefe. Vai aprender a gerar o seu próprio dinheiro. Então... Um ponto que as pessoas se preocupam é achar que para você empreender, você tem que abrir uma empresa. Não. Um vendedor de churros na rua já é um empreendedor. Um vendedor de paçoca, uma pessoa que revende semijoia, é um empreendedor, né? Então esse é um ponto importante. E outra coisa, peraí que eu sei o que eu ia falar. Com relação a isso de você não depender do dinheiro dos outros, cara, não tem como você ter raiva de alguém que você quer ser igual um dia. Pô, velho, eu quero ser rico. Eu vou ter raiva de rico? Então você já cria uma barreira, você fala muito nesses negócios de pensamento, de crença e tal, né? Se você tem raiva de gente rica, eu tenho raiva de assaltante. Pô, eu nunca quero ser um assaltante. Eu tenho raiva de abusador. Nunca vou ser isso. Agora, se eu tenho raiva de rico, eu vou querer ser rico. né? Você bloqueia então, até, né? Você acaba bloqueando. Então, você não tem que ter esse tipo de mentalidade. O rico. Pô, graças a Deus tinha gente rica, senão eu ia ser desempregado a vida inteira. Todo lugar que eu trabalhei era alguém rico que me deu a oportunidade de trabalhar. Só que eu não fico limitado a ser uma pessoa que depende de um salário de alguém mais rico.
Porque senão, sim, eu vou receber meu salário, só que eu tô dando muito mais retorno pro dono da empresa. Mas ok, é melhor do que você expulsar os ricos aqui do Brasil e todo mundo se ferrar. Eu bato um pouco nessa tecla também. Eu sei que tem rico idiota, mas também tem pobre idiota. Eu sei que tem rico gente boa, como tem pobre gente boa. Então não dá pra gente generalizar. Só que o ponto é, você não pode ficar com raivinha de gente rica. Você tem que tentar aprender com eles o que eles fizeram de certo. Ah, mas tem o rico lá que ficou rico fazendo... Tudo bem, que então não segue o exemplo dele, caramba, é um idiota. Assim como tem pobre que virou traficante e se deu bem. Sim, exato. Ou seja, fazendo coisa errada. Exato, teve o rico que fez coisa errada, mas tem pobre também que fez coisa errada. Sim. Ou você acha que o traficante era bilionário? Pablo Escobar nasceu bilionário. Ele era pobre e foi pro lado errado, como todo traficante. Sim, sim. Então, é estudar sobre educação financeira, é aprender a gerar seu próprio dinheiro, é parar com esse vitimismo. E aí tem um ponto também, que é o seguinte, a pessoa... Aí vai depender de pessoa para pessoa, né? Por que eu quero ser rico? Por que eu acho que as pessoas devem querer ser rica? Primeiro, qualidade de vida para ela e para a família dela. Segundo, independência. E qualidade de vida, o legal é a gente até colocar, qualidade de vida é várias coisas, né? Respeitando o que a pessoa quer. E outra, é saúde... É um monte de coisa. Mas vamos lá, qualidade de vida. Qualidade de vida, independência e generosidade. Então, aqui, você sabe que uma vez eu fiz um vídeo que eu apanhei para escrever o roteiro, que é a diferença entre ambição e ganância. Eu analisei no dicionário, enciclopédia, vi um monte de coisa. Foi na semântica das palavras. Né? Tipo isso, foi na etimologia do negócio, né? Aí, cara... É difícil, porque tem lugar que fala que é a mesma coisa. Só que se a gente for pensar no dia a dia, ganancioso soa ruim. Meio pejorativo. Ganancioso, hein? Ambição já parece ser uma pessoa ambiciosa, né? Então, o que eu gosto de pensar? Ambicioso é a pessoa que quer sempre crescer. Quer sempre crescer. Só que ela sabe aproveitar a vida, ela sabe curtir, ela não pisa em cima de ninguém e ela não quer enriquecer, custe o que custar. E ela quer crescer... inclusive para ajudar mais pessoas nesse processo de crescimento dela. O ganancioso é a pessoa que é gananciosa, quer o dinheiro pelo dinheiro, quer ter cada vez mais, nunca tá satisfeita, nunca para curtir, pisa em cima de quem for, puxa o tapete de quem for para chegar lá, né? E não tá preocupada com as outras pessoas. Então, é mais ou menos essa a linha que eu sigo. Por que eu acho legal a pessoa querer ser rica? Vou dar o meu exemplo. E isso eu falo aqui, cara, não é... demagogia, nem pra me exibir, nem nada. É uma visão que eu tenho mesmo, como cristão, inclusive. O que eu mais gosto, cara, o que mais tem me dado prazer, como eu falei, minha vida não mudou muito. Continuo usando a mesma coisa, só que a casa, que é o bem que eu tô construindo. O que eu mais tenho gostado é que quanto mais eu ganho, mais eu dou. E aí, doar é pra quem precisa, para situações, e não adianta ficar mandando e-mail, galera. Esses dias eu recebo uns e-mails sem noção. Esse dia um cara mandou um e-mail falando que tava andando de moto, olha as ideias, eu até te mostro se quiser. Ô Duda, esses dias eu tava andando numa avenida, aí passou um cara de Porsche rasgando, eu fiquei com raiva, dei uma joelhada no retrovisor dele, quebrou, só que aí o farol fechou, tinha uma polícia por perto, agora eu vou ter que pagar o retrovisor do cara. Tem como você pagar pra mim? Pra mim, quanto mais eu ganho, mais eu quero transbordar nas pessoas que precisam. Então hoje eu tô dando 30% do que eu ganho de oferta para orfanato, asilo, missionário, enfim, um monte de coisa diferente. E conforme Deus vai tocando no meu coração da minha esposa, a gente vai aumentando. A minha ideia é passar de 50% um dia. Então, isso é um ponto que eu acho legal. Só que aí é meu ponto. Talvez o pessoal não vai concordar. Mas dentro disso, de você querer ficar cada vez mais rico e que se dane todo mundo... eu quero ser cada vez mais rico para poder fazer coisas mais legais. Por exemplo, meu programa Pobre Show tá crescendo. Cara, meu sonho é um dia ter um projeto lá que a gente vai dar uma casa própria por mês. Putz! Imagina que louco. Muito louco. Então, entende? Tipo, eu tô querendo crescer, mas eu tô querendo beneficiar mais pessoas quanto mais eu cresço. Que é uma das coisas, por exemplo, de você querer ser rico. Por que você quer ser rico e ter várias empresas? Ué, se algum dia eu tiver várias empresas, eu vou poder ter 400 funcionários. E 400 funcionários são 400 famílias que estão sendo ajudadas. Né? Então, são alguns pontos que, quando você tem a cabeça no lugar certo, e aqui eu estou fazendo um pouco de juízo de valor, né? Mas no meu entender, quanto mais rico a gente é, mais a gente tem que transbordar para ajudar pessoas. É o caso da pessoa que tem uma empresa e ela fica com raiva do rico, porque ela vê, e aí eu entendo essa raiva, ela vê que ela trabalha pra caramba, o dono da empresa tá cada vez mais multimilionário, e o cara dá um dissídio de 3% ao ano. Irrita.
Porque você sabe o quanto você trabalha, você sabe o quanto você se empenha. E o cara se recusa a dar um aumento. Então, eu nem sei se eu vou ser um bom empresário de ter funcionários e folha de pagamento um dia, porque eu sou muito coração mole. Tudo eu quero ajudar os outros.